Shalom, hoje eu quero compartilhar mais um sonho profético. E dessa vez o Senhor não me entregou, mas Ele entregou o sonho à minha mãe. E Ele me deu a graça de interpretar e entender o que esse sonho significa. E o sonho que minha mãe me contou foi que nós estávamos em um lugar aberto e ela falou para mim que a gente estava olhando para o céu. Enquanto a gente olhava para o céu, a gente começou a ver um enxame de gafanhoto vindo na nossa direção. Quando eles chegaram próximo da gente, eles não nos atacavam. De repente, minha mãe disse que quando olhou para o céu, para as nuvens, ela disse que começou a ver o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens. Só que ele não olhava para a gente, era como se ele estivesse passando e observando o que estava acontecendo na terra. Minha mãe também disse que quando viu o Senhor Jesus, ela teve vergonha, porque ela percebeu que ela estava vestida de forma inadequada. E logo ela exclamou para ele: mas Senhor, por que o Senhor está vindo agora? Olha como eu estou. Quando minha mãe terminou de contar esse sonho, logo subiu uma nota no meu coração, que está no livro de 2 Crônica, no capítulo 16, no versículo 9, que diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Bem subiu o livro de Apocalipse, que está no capítulo 9, que eu quero ler para vocês. A 5ª trombeta traz o primeiro terror. O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então, da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhe foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. O texto de 2 Crônica, no capítulo 16, no verso 9, diz assim: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para encontrar sua força naquele cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerra contra você. E quando esses textos eles começaram a subir ao meu coração, eu comecei a entender a mensagem que o Senhor estava me passando, através do sonho da minha mãe. E isso é do desejo do coração dele que isso venha a ser anunciado, pois Deus deseja que todos venham ao concerto, porque a volta de Cristo ela está mais perto do que a gente pensa. Então eu quero dizer que Jesus realmente está voltando. E a palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor vai ser como um ladrão, ninguém vai esperar. É fato que a gente nunca sabe o dia e nem a hora, mas Deus ele é tão bom e ele é tão misericordioso que ele deixou a sua palavra para nos dar alertas e sinais da sua volta. Deus ele não deseja pegar pessoas de surpresa, desprevenida, mas antes que ele venha, ele deseja que a gente anuncie para alertar as pessoas. Então, até que ele volte, ainda dá tempo da gente vir a se consertar, a nos arrepender dos nossos maus caminhos, né? Então, você começa a perceber que quando o Senhor Jesus ele passava sobre a nuvem, é exatamente isso que 2 Crônicas está falando, que quando ele passava, ele olhava sobre a terra, né? Esse olhar dele era como se ele estivesse observando como a terra estava. E ali eu creio que o Senhor Jesus, ele estava procurando aquele cujo coração é totalmente dedicado a ele, sabe? E que, para que a força do Senhor se manifestasse nessa pessoa, né? Então, no meio da adversidade, da turbulência, aquele que tem o coração voltado para o Senhor, ele não sofrerá, mas estará seguro. Os gafanhotos do sonho, ele claramente está falando em tempos difíceis. Mas aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, os olhos do Senhor, ele passeiam sobre a terra, procurando aquele cujo coração é dedicado a ele. E aquele que tem um coração dedicado ao Senhor, esse é aquele que receberá a força que vem de Deus. Escute o que eu vou te dizer agora. A Bíblia, ela deixa bem claro que quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais as coisas irão apertar. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ela permanecerá eternamente. E tudo que está contido, todas as profecias que estão contidas na palavra de Deus, vai acontecer. Por isso que Deus diz para pregarmos o Evangelho, as boas novas do seu reino, para anunciar que estamos vivendo em tempos de densas trevas. E se nós não estivermos firmados na rocha que é Jesus, nós não vamos conseguir suportar ou resistir esse período. Agora vamos falar da segunda parte da visão, que foi quando minha mãe percebeu que ela estava com roupas inapropriadas para a volta de Jesus. A roupa, ela está falando da nossa realidade, daquilo, o que estamos vivendo. A roupa, ela também fala de honra e desonra. Por isso que minha mãe se envergonhou quando ela encontrou Jesus e ela percebeu que estava com roupas que não eram adequadas para a sua volta. Então isso está falando da nossa posição, de como estamos vivendo. Por isso que o Senhor diz que precisamos estar preparados para essa volta do Senhor Jesus. Precisamos viver sempre na expectativa de que esse ano ele volta, o ano que vem ele voltará, sabe? Porque nós não
podemos ser como as virgens imprudentes. As virgens, elas estão preparadas para a vinda do noivo. Precisamos nos preparar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Nessa parte, conseguimos compreender a mensagem de Deus. Conseguimos entender que Deus está chamando não só aquele que é crente, mas todos aqueles que habitam na terra. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ele chama para o conserto, o arrependimento, para que você creia nele, para que as suas vestes sejam trocadas, vestes de honra, ao invés de vestes de desonra. Sabe? Jesus, ele quer justificar o pecador, ele quer justificar aquele que está no mundo e que ainda não conhece a sua palavra. Ele quer transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus sabe que o tempo dessa era, dessa terra, está chegando ao fim. Deus estabelecerá uma nova terra e novos céus. E Deus, ele deseja que eu e você estejamos com ele eternamente. Deus deseja que nós venhamos a fazer parte desse novo mundo, sabe? Uma nova terra que não haverá choro, que não haverá dor, mas que só terá alegria. E que nós viveremos na presença dele eternamente. Chegará um tempo que o mal será arrancado da terra. Mas Deus diz que ele não preparou o lago de fogo e enxofre para a humanidade, mas foi criado justamente para o diabo e seus demônios. E é por isso que ele quer que cada um que esteja escutando essa mensagem, que você possa abrir o seu coração e que você possa olhar para Jesus e que você possa ouvir e praticar a sua palavra, se afastar do mau caminho. Tem um trecho na palavra que diz que aquele que rouba, não roube mais. O homem mau se afaste do seu mau caminho. Então é isso que Deus, em todo o tempo e de toda a história da humanidade, sabe, desde que Jesus veio à Terra 2000 anos atrás, ele veio anunciar o fim dessa era. Ele veio anunciar a redenção da humanidade, né? Jesus, ele não veio ao mundo para julgar o mundo, condenar o mundo, pois aqueles que estão no mundo, aquele que já nasce de pais humanos, que ainda não confessou Jesus, já habita na condenação do mundo. Mas não é porque o mundo está condenado que nós precisamos ir junto com o mundo para essa destruição. Jesus veio para salvar, mas na sua segunda vinda ele vai ter que julgar o mundo e tudo que nele há. Amigos, essa é a mensagem que veio dos céus. O Senhor nos chama para um conserto. Aqueles que de alguma forma está com Cristo, mas de alguma forma está no mundo, que você possa fazer o caminho de volta. E aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus, que a luz do Evangelho possa brilhar sobre a sua face. E que essa nova realidade, essa era vindoura, possa se tornar tão clara como a luz do sol. Que você possa conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que você não venha a ser pego de surpresa, mas que você dê ouvidos àquilo que o Senhor Jesus tem anunciado de geração em geração, através de homens que tentam anunciar aquilo que está no coração de Deus. Portanto, quando você ouvir essa palavra, não endureça o seu coração, mas escuta com zelo e se apega a essa palavra, porque o Senhor Jesus, ele está voltando e deseja que você faça parte dessa nova terra e desses novos céus. A palavra do Senhor diz que se a nossa esperança no Senhor Jesus, ela se baseia apenas nessa era, somos as pessoas mais infelizes que existem. Deus nos criou não para viver nesse mundo caótico, cheio de dor, mas Deus nos criou para viver um mundo perfeito, cheio de alegria e vivermos na sua presença. Deus sempre quis ter essa comunhão e essa intimidade com a sua criação. Foi por isso que ele amou tanto o mundo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero deixar um texto para que você possa refletir, que está no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 42. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. E o segundo texto, para que você venha meditar, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que diz assim: Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar.